Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou Felipe do Nest e hoje eu vou tratar sobre as construções sustentáveis. Nesse tópico, nós vamos falar principalmente sobre o wood frame e o steel frame, que são estruturas leves em aço e madeira, como vocês podem acompanhar aí nas fotos. Eu vou falar um pouco sobre o método construtivo, separar as etapas de construção e fazer um pouco do comparativo entre os dois estilos de construção. A primeira parte são as fundações. Em wood frame e steel frame são usados o radier e a sapata corrida, sendo mais utilizado o primeiro, o radier. O radier nada mais é que uma laje concretada sobre o solo, e como as estruturas são leves, elas não precisam de uma fundação mais profunda. As paredes são formadas por montantes em madeira no wood frame e em perfis U no steel frame. E o fechamento das paredes são feitas em OSB, no caso do wood frame, ou em OSB e placas de aço, no caso do steel frame. E dentro desse fechamento é adicionado um material com propriedades termoacústicas para promover um maior conforto a quem for utilizar a construção posteriormente. Aqui podemos ver um exemplo do fechamento sendo feito em placas USB em ambas as construções. A cobertura, tanto no wood frame quanto no steel frame, são feitas de maneira treliçada, trocando-se a madeira pelo aço. As telhas utilizadas são as telhas shingle, como podemos ver no seguinte exemplo. As lajes são feitas da seguinte maneira. No wood frame são feitas as lajes secas ou as lajes mistas. As lajes secas são apenas os painéis USB cobrindo a estrutura e as lajes mistas possuem um contrapiso sobre o painel USB. Já no steel frame são utilizados os montantes horizontais com fechamento em USB ou placas de aço. Também são utilizados o masterboard e o panel wall, que se tratam com um miolo de madeira cercado por placas cimentícias na parte superior e inferior. Aqui vemos um exemplo de laje seca no wood frame e de um panel wall no steel frame. As instalações hidrossanitárias e elétricas são feitas no interior das paredes. No caso do wood frame, deve-se evitar ao máximo os furos nos montantes. No caso do steel frame, os montantes já possuem furos de fábrica que permitem a passagem das tubulações. Além disso, a facilidade de reparos nesse tipo de construção é muito grande, pois apenas é necessário retirar o painel onde se deseja fazer a manutenção, fazer o trabalho e depois novamente recolocar o painel no lugar de onde foi retirado. Podemos ver aqui nas seguintes imagens exemplos de instalações hidrossanitárias e elétricas no wood frame e no steel frame. Após o fechamento das paredes em OSB ou em chapas de aço, no caso do steel frame, é feita uma impermeabilização desse material e o acabamento interno, podendo ser feito em drywall, que é o gesso, ou em placas cimentícias. Aqui podemos ver um exemplo de revestimento interno e externo de cada tipo de construção. O revestimento externo no wood frame pode ser feito em madeira, side em vinílico ou em smart side, enquanto que no steel frame são utilizadas placas cimentícias, argamassa e até pintura. Aqui podemos ver em wood frame um acabamento em smart side e em steel frame argamassa com uma pintura convencional. E quais são as vantagens desse tipo de construção? A sustentabilidade é a principal, pois não é utilizado água em sua execução e os desperdícios são mínimos. Além disso, temos a rápida execução, estabilidade no preço, conforto termoacústico e alta durabilidade e resistência fazendo as manutenções necessárias. E quais são as desvantagens? Necessita de mão de obra especializada, as construções têm uma limitação de andares, o desconhecimento da população que sempre opta por métodos convencionais, maiores cuidados com a impermeabilização do material e a resistência do mercado aos novos tipos de construções. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Espero que tenham gostado, entendido e que tenha despertado muita curiosidade sobre construções sustentáveis. Até a próxima!